Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje, dia 1º de julho. Sim, o nosso texto está no livro de Josué, no capítulo de número 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca de Yahvé, do concerto de Yahvé vosso Deus, que os sacerdotes levitas levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como a medida de 2000 côvados. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará Yahvé maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E Yahvé disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras de Yahvé vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto de Yahvé, de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, cada um de uma tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca de Yahvé, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão. As águas de cima, as águas que de cima descem, pararão em um montão. Aconteceu que, partindo o povo e as suas tendas, passaram o Jordão e levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, e esta que está da banda de Sartã. E as águas que desciam até o mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam completamente e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto de Yahvé pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Salmos. Hoje nós temos 3 salmos novamente, o de número 126, 127 e o 128. Quando Yahvé trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez Yahvé a estes, grandes coisas fez Yahvé por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Yahvé, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria,
trazendo consigo os seus feixes. Salmo 127. Se Yahvé não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Yahvé não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança de Yahvé, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falarem com os seus inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme a Yahvé e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme a Yahvé. Yahvé te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Agora, capítulo de número 63 do livro de Isaías. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este é o glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como daqueles que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei com o meu furor. E do seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. As benignidades de Yahvé mencionarei, e os muitos louvores de Yahvé, consoante tudo o que Yahvé nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e constritaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés? Que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce dos vales, o Espírito de Yahvé lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus, e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Yahvé, és nosso Pai,
Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Por que, ó Yahvé, nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Faz voltar, por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo foi possuída pelo seu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje. Aqui em Josué, no capítulo 3, Deus faz o mesmo milagre de abrir as águas como ele havia feito lá no Mar Vermelho, quando o povo sai do Egito. Aqui começando um novo ciclo, um novo líder, e ele faz o mesmo milagre de abrir as águas e fazer todo o povo passar em seco pelo leito do rio, pelo leito do Jordão. O que o Senhor quer dizer é que ele pode fazer o mesmo milagre grandioso na sua vida 2 vezes, 3, 4, não sei quantas vezes forem necessárias. Assim como ele multiplicou o pão 2 vezes no Novo Testamento, Jesus faz a multiplicação dos pães 2 vezes. O Senhor pode repetir na sua vida um grande milagre que ele já havia feito. Confie nisso. E nos Salmos, 3 salmos lindos, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Esse é um versículo que nós temos que confiar nele, que grandes coisas o Senhor está fazendo por nós o tempo todo. É um grande milagre nós nos levantarmos todos os dias. Grandes coisas faz o Senhor por nós em todo o tempo. Por isso estamos alegres. E o Salmo 127 deixa tão claro que tudo depende de Deus. O que nós fazemos é em vão se o Senhor não estiver presente. É em vão os nossos esforços se o Senhor não estiver junto, se Ele não estiver abençoando. E o Salmo 128 mostra que segurança, prosperidade, família abençoada, tudo isso vem de Deus. É dádiva do Senhor. Ele mesmo nos guarda, porque Ele mesmo nos deu. Em Isaías 63 fala que mencionarei a benignidade do Senhor em todo o tempo e o seu louvor por conta de todas as bênçãos que Ele nos tem dado, que nós possamos ter sempre em nossos lábios uma boa bênção para contar, para compartilhar, para falar para as pessoas e que tenha sempre o louvor do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te damos graças, te louvamos pelo teu grande amor e a tua misericórdia. Obrigada, Pai, porque o Senhor pode repetir os milagres. Confiamos nisso, confiamos que o Senhor pode repetir os milagres e nesta palavra descansamos de toda tribulação. Em nome de Jesus, amém. Shalom.